Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa, O que diz Kardec. Esse programa tem o objetivo de levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita e, como sempre dizemos, baseadas nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Muito bem, então estamos aqui prontos para o trabalho e aproveitamos para abraçar a todos fraternalmente. Ô Milton, encaminharam para nós aqui mais uma questão, sempre pedindo o esclarecimento doutrinário. E a pergunta é a seguinte: a influência de espíritos maus, obsessores, pode ocasionar a enfermidade física em uma pessoa? Kardec tratou disso, né? Tratou disso. Nós falamos sobre obsessão em um dos nossos programas anteriores. Foi, acho que por causa disso que a pergunta vem assim de uma maneira mais específica, né? Isso. Então, depois você vai dizer o que Kardec escreve sobre a matéria. A gente fala aqui então, um pouquinho. Doutrinariamente, o falar que o exercício qualquer das faculdades, principalmente a mediunidade, visto que a obsessão ela é caracterizada como uma enfermidade e desde que ela existe também o elemento que pode receber essas influências. No caso, nós podemos dizer assim, toda pessoa que sofre de obsessão é médium, mas nem todo médium é levado à doença chamada obsessão. Como ela é caracterizada por uma enfermidade de 3 modalidades ou gêneros, como Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, então, com certeza, a pessoa se predispõe a isso. Acontece que, digamos assim, o acontecimento ele pode trazer desconfortos e desequilíbrios, desestabilizar a pessoa durante muito tempo. Desde que isso acontece, e Kardec toca nesse assunto, pode acontecer o indivíduo ter desarranjos, além de psíquicos, também de ordem física. Então, é claro que por esse fato, a obsessão pode levar realmente a doenças, pode conduzir a patologias, que são enfermidades do corpo físico e que começa lá com o desequilíbrio espiritual. Olha que coisa interessante. Mas é uma outra questão bastante importante para a gente lembrar, que essa questão, muitas vezes, a gente fica, num primeiro momento, vamos chamar assim, entre aspas aqui, com pena de um obsediado. Mas a gente não pode esquecer que isso a obsessão só se dá por causas anteriores. Ele desencadeou o processo. Exatamente. Então, o espírito que hoje é o obsessor desta pessoa, por certo, deve ter tido uma diferença com ela no passado, né, que está levando ao que ele cause esse tipo de perturbação nessa pessoa na presente encarnação. Isso mesmo. E, por consequência, possibilita, dá chance da sociedade como um todo e de grupos em particular exercerem aquilo que nós chamamos na doutrina espírita de caridade, desde que você possa socorrer tanto um como o outro, porque o espiritismo tem a sua forma terapêutica de tratar dessa enfermidade, da obsessão. De forma que, veja que coisa interessante, ao mesmo tempo em que a pessoa ela está se envolvendo com coisas que ela própria criou, por outro lado, dá chance de outros aprenderem e, através do socorro, ajudarem a sair dessa dificuldade. E a outra questão aí envolvida em tudo isso com relação à mediunidade, porque você falou que toda pessoa que sofre obsessão é médium. Por quê? Natureza. Porque está recebendo a influência de um espírito. Influência e, por vezes, até a intermediação, né? Mas você sabe que pensando um pouco sobre essa questão, depois a gente volta nessa linha, mas você veja
como Deus, a providência divina é maravilhosa. Então, nesse momento, por exemplo, que se causa obsessão, e se a pessoa que está sofrendo essa obsessão tiver um pouquinho de conhecimento, buscar o conhecimento, ela vai conseguir, em um período breve, se harmonizar com esse espírito que hoje a obsedia e continuarem os dois a sua caminhada evolutiva. Então, às vezes, este mecanismo é o meio de se ajustar diferenças, problemas ocasionados no passado, né? É para isso que serve realmente. Agora, não podemos esquecer que quando a pessoa está enferma, ela fica muito desconfortada e não atenta para esse detalhe nem do estudo, nem do conhecimento, porque ela se vê dramaticamente envolvida com as nuances da obsessão, principalmente se for pelo processo fascinatório, que é uma modalidade altamente perigosa, digamos, a mais difícil de socorrer e tudo mais. Mas ela funciona como um bem. No geral, ela é realmente um mecanismo por onde os espíritos conseguem, então, evidenciar toda a problemática de outras encarnações e desta encarnação, e através desse exercício, desse atrito, vamos dizer, vai se apurando e depurando muita coisa. E lembrar também, né, Milton, que além de causar enfermidades, em alguns casos pode levar o obsediado até o suicídio. É, isso mesmo. E a loucura também, como se diz na ciência. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, quando estava vivo, eu penso que lá de 1890, mais ou menos, ele escreveu um livro, na qualidade de médico, que ele era médico. Ele escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma. Esse livro é editado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, o departamento editorial da FEB. E ele é muito importante porque o Bezerra, nessa ocasião, vai dar respostas a médicos materialistas que achavam que o exercício da mediunidade ou da doutrina espírita conduzia o indivíduo à loucura. E o Bezerra, então, vai mostrar o que é realmente a loucura sob o aspecto da ciência e como que o Espiritismo encara esse assunto ligado com a vida do espírito, que não tem nada a ver com a vida do corpo. Porque o corpo ele pode estar desarranjado, avariado, mas o espírito se mantém incólume. Vamos só, Milton, pegar aqui. Há uma referência sobre essa questão no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, no item 35, para quem quiser depois fazer a leitura, que diz o seguinte: os obsidiados e os possessos pareciam ter sido muito numerosos na Judéia ao tempo de Jesus, o que lhe dava a ocasião de curar a muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, invadido esse país, causando uma epidemia de possessão. E aí tem uma referência do capítulo 14 deste mesmo livro, no item 49, que explica essa questão que, por vezes, há locais onde grupos de espírito obsediam o grupo, né, residente naquele local. Sem ser um estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados, que um conhecimento aprofundado do Espiritismo faz facilmente reconhecer. Elas podem, frequentemente, ter consequências deploráveis para a saúde, seja agravando as afecções orgânicas, seja determinando-as. Incontestavelmente, serão classificadas um dia entre as patologias requeridas, pela sua natureza especial, de meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de triunfar ali onde ela não fracassa. Frequentemente, senão por falta de atacar a causa primeira do mal. Então também que isso é no um livro fator de ordem moral. Essa causa primeira aí, Kardec
é o fator de ordem moral. E aí ele faz uma referência do capítulo 23 do livro dos Médiuns. Por favor, mantenha ainda o livro aberto. Leia novamente o início desse último parágrafo aí que você leu. Sem ser um estado epidêmico, essa parte? Sem ser um estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados. Muito bem. Então, o que ele quer dizer aí? Que a obsessão, como uma enfermidade de origem espiritual, ela é muito recorrente, frequente no nosso estado atual da humanidade. Que estado é esse? É o estado do aprendizado em que o espírito ele precisa trabalhar mais do ponto de vista do conserto da moral. Moral são as regras que nós estabelecemos. E nós vivemos num planeta onde o gerador de todos os desequilíbrios é o egoísmo humano. Por egoísmo, nós realmente desenvolvemos atividades que levam ao sentimento de vingança, de ódio, de ciúme, de inveja. Olha, convenhamos, esse é um prato cheio para esse assunto ligado com uma enfermidade que nasce com um conteúdo forte de relacionamento moral. É exatamente aí que nós devemos prestar bastante atenção. E, Milton, o que você acha do seguinte? Nós todos estamos aqui num planeta de provas e expiações. E todos, ou pelo menos a grande maioria, tem problemas do passado com espíritos. Então, todos estamos sujeitos, de alguma forma, a sofrer esses problemas de obsessão. Como é que conduta seria ideal para que a gente, de alguma forma, se desvencilhasse disso? Bem, então, antes de oferecer essa ideia sugestiva, que é bastante doutrinária no Espiritismo, dizer que não há na face da Terra nenhum ser, nenhum espírito encarnado que não tenha pendências do passado. Essas pendências que você deu um outro nome agora, que você chamou de problemas, parece que... Seja como for. Não, mas eu só quero dizer assim, a pendência. A gente não pode dizer assim, do passado eu não tenho nada para cumprir, não tenho nada para resolver. Não, temos muita coisa. Muitas pontas deixadas em aberto ao longo das encarnações. E é por isso que a reencarnação propicia o encontro dos espíritos ou entre os espíritos para oferecer uma nova oportunidade. Agora, quem sabe não com o mesmo sentimento que se tinha no passado e com um pouco mais de conhecimento, ser possível, diante das resistências, amoldar os espíritos ou o espírito em uma nova situação. Agora, vou terminar com o que você pediu. Eu me lembro sempre, quando existem comentários a respeito dessa matéria, da proposta de Jesus. Jesus, ele acertou em cheio, porque ele identificou a causa de toda a problemática humana, centrada no egoísmo, que dispara o que eu já mencionei aqui, de outras... da ausência de outros problemas que são menos graves ou muito graves, e depois vai mostrar o caminho. Como é que nós podemos diminuir, num planeta que nem o nosso, a intensidade desses problemas e dificuldades? Simplesmente exercendo aquela máxima que ele próprio sugeriu. Façais ao próximo, ou melhor, não façais ao próximo aquilo que não querereis que ele vos faça. Mas o melhor seria fazer para o próximo exatamente como nós queremos que ele nos faça. Do ponto de vista ético, parece que essa é a solução. É agir do ponto de vista moral, porque moral é a relação, é a regra de relação entre os homens, que se promova com todas as atitudes voltadas para o bem, porque eu penso, todos os seres querem o bem para si.
Eu penso, às vezes, um pouco nisso, de todos os bens, de todos os espíritos, né, quererem o bem para si. Eu acho ainda, Milton, que o nosso planeta ainda se encontra um espírito num estado tão ruim, não sei se é essa a melhor palavra, em termos de evolução, que eu nem sei se eles conseguem saber o que é melhor para eles. Bom, eu penso assim, do ponto de vista da ética, para os maus, a ética é um bem para eles. Não, sempre vai ser, né? Não é isso? E do outro lado a mesma coisa. De forma que os espíritos maus propõem o mal porque acham que o mal é um bem para eles. Que é a única coisa que eles sabem fazer. Que eles conhecem. Porém, filosoficamente, ao longo do tempo, nós aprendemos a fazer a distinção, a distinguir entre o bem e o mal, e adotar o bem como procedimento natural para uma boa organização familiar e social. Temos que pensar muito nisso, né, Milton? Temos que pensar. Refletir um pouquinho, porque senão nós vamos ficar dando voltas aí, encarnações, e vamos e voltamos, e vamos e voltamos, e nada acontece para a nossa evolução, né? Nós somos morosos para entender, perceber e agir. Diferentemente de espíritos da estatura espiritual de Jesus, que foram mais rápidos no aprendizado, nas decisões e nas ocupações. Nós ainda estamos, por vezes, pensando se aceitamos ou não aquela ideia, que é uma ideia melhor no campo da evolução. Nós estamos engatinhando ainda, mas é assim mesmo que funciona a lei de evolução. Alguns caminham mais rápidos, né? Como o caso de Jesus. Hoje, esse espírito está há 2000 anos na nossa frente em matéria de aprendizados novos, de trabalhos novos, e nós aqui estamos ainda discutindo as historinhas que ele contou, não é isso? E que são 32, 33 que estão escritas lá no Novo Testamento. Estamos discutindo as historinhas que Jesus contou. E ainda não entendemos direito. De 10 pessoas, 10 têm interpretações diferentes entre esses ensinamentos de ordem moral. Mas se a gente começar a discutir essas historinhas, já tem algo de bom, né? Bom, mas a única coisa que nós podemos fazer é discutir mesmo. É difícil, né? É a única coisa, porque nós não temos ainda um conteúdo, um reservatório de conhecimento que nos dê condições de entender rapidamente o que está. Você está com um livro na mão, obra escrita por Allan Kardec em 1868, publicada no dia 5 de janeiro de 1868, um ano antes dele desencarnar, que é um livro portentoso para nós. O livro A Gênese é um livro simplesmente notável de investigação, de esclarecimento. E quantas pessoas adotam esse livro realmente para entenderem o funcionamento das leis naturais? Eu acho que se as pessoas refletissem um pouquinho, porque por vezes a gente observa e chega informações até nós na casa espírita de pessoas passando por situações terríveis de ordem espiritual e não se dão conta disso, né? Porque ainda não se deram a possibilidade de buscar esses conhecimentos e que são algumas vezes importantíssimos no tratamento desses enfermos, né, Milton? Sim, porque você diz bem, porque toda a problemática nossa que se traduz por enfermidade, ela provém da ausência de um conhecimento superior sobre a vida, sobre a matéria. A matéria que eu digo é o objeto de estudo da doutrina espírita. E se nós tivermos esse conhecimento, fica fácil entender as razões do que nós passamos aqui na Terra. Porque muitas pessoas estão desacertadas, desconcertadas, desestabilizadas, desequilibradas, porque não entendem o que está acontecendo consigo. No momento individual, momento coletivo, historicamente estamos passando momentos importantes da nossa história, mas nós precisamos compreender que todos os planetas da nossa de igual evolução passaram também.
E é o caminho de E é o crescimento. caminho de todos. E da mesma forma as pessoas, né? Que todos possam buscar esse conhecimento, né? Isso mesmo. Inclusive para se ajudarem, né? A oferta está aí. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Agradecer pela pergunta muito pertinente e desejar a todos, assim, sempre como faço com o nosso sentimento, um abraço fraternal. Nós queremos, mais uma vez, sugerir àqueles que nos assistem, nos ouvem, que busquem esse conhecimento. O entendimento desse conhecimento trazido pelos Espíritos é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Às vezes as pessoas falam, mas vocês estão falando isso porque vocês são espíritas. Procure o conhecimento e procure colocar em prática em suas vidas, né, Milton? Como eu sei que você faz, eu tenho procurado exercitar aos pouquinhos, para ver as mudanças que isso ocasiona na vida da gente. Né? No mínimo, reconforta mais. Muito mais, né? A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.